Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev, o seu canal de atualizações fiscais que conecta a legislação e o desenvolvimento de software no Brasil. Eu sou a Lorena e no episódio de hoje vamos abordar atualizações recentes que merecem atenção especial. Vamos falar sobre os impactos do ajuste NF 2, 11 e 12 de 2025, que trazem mudanças importantes, novas regras para guarda de documentos fiscais, alterações de emissão de NFC com CNPJ e atualizações nas normas da NFE com a novo DANF simplificado varejo. Além disso, vamos mostrar como essas mudanças já se conectam com a reforma tributária do consumo, que vem avançando com as publicações de novas versões das notas técnicas, pacote de esquema XML e também a recém-divulgada versão da tabela do C-Class Trip. E é claro que hoje eu não estou sozinha para falar e abordar esse tema que é muito importante no dia de hoje. Eu conto com a participação super especial da analista tributária Daniele Zangeroli, da TecnoSpeed, e o Eduardo Batistella, gerente de projetos e arquiteto de soluções da Decision. Bem, esse tema hoje, né, como a gente pode ver, é para fazer um alerta aí na vida dos desenvolvedores, também dos analistas de software, o pessoal do RP, porque não está fácil acompanhar as novidades fiscais, né? Tem época que tudo está bem calmo, mas aí, de repente, vem uma enxurrada de novidades, né? A gente pode ver que teve muitas mudanças nesses últimos 2 meses aí, né? Abril, maio, bastante novidade e não falta coisa para a gente comentar e acompanhar. Tivemos alterações da nota técnica da reforma tributária, tivemos pacotes de esquemas, mas o que mais vem chamando a atenção aí foi a publicação de 12 novos ajustes NFs, né? Ajuste esse que a gente sabe que impacta ali a vida do desenvolvedor. E um dos ajustes que a gente pôde notar que trouxe ali bastante movimentação, bastante discussão, foi o ajuste NF 2 de 2025. Esse ajuste ali trouxe muita discussão entre os contribuintes, os contadores, o pessoal dos softwares, né? Preocupados aí com a guarda dos documentos fiscais. Então, esse tema a gente pôde verificar que rendeu bastante debate entre os contribuintes e até mesmo um posicionamento do fisco para poder esclarecer melhor o que é esse ajuste NF e o que realmente ele traz. Dani, consegue explicar para a gente o que realmente muda com o ajuste NF 2 de 2025? Oi, Lorena, obrigada pelo convite e olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Como você mencionou, nós estamos tendo agora um volume alto de publicações. E eu acho que isso é o que já era o esperado, né, do fluxo ali da reforma. Conforme a gente ia participando das reuniões, tendo contato ali com os auditores, a gente percebia que eles iam falando, a gente vai precisar mudar isso, tem que mudar aquilo. Aí, geralmente, alguém levantava a mão e falava, mas e o ajuste CNF tal, como vai ficar? Então, esse alto volume de publicações agora, eu entendo que são as regulamentações que estão sendo ajustadas para a entrada para a efetiva implantação da reforma tributária. E o ajuste NF2 foi até engraçado, como você comentou, ele teve muito debate e gerou muitas dúvidas, porque eu acredito que o contribuinte pensou assim, nossa, eu já tenho tantas coisas para me preocupar e agora está vindo um novo prazo de guarda para os meus documentos fiscais que eu emito, né? O que eu vou fazer? O que o ajuste traz? Vamos lá. Ele trouxe ali, então, o aumento da guarda do tempo dos documentos fiscais eletrônicos, ou um prazo determinado, mas esse prazo, ele é para os entes federativos, é para os estados, é para o Distrito Federal e é também para a Receita Federal do Brasil. Então, agora eles têm até 132 meses para fazer a guarda desses documentos assim que autorizados, né? O XML dos documentos. Então, é exclusivo do fisco essa guarda, esse prazo. Então, para o contribuinte ali, ele continua obedecendo o que diz o artigo 173 do Código Tributário Nacional, que ele ainda tem ali os 5 anos para guarda, para fiscalização, né? E não 132 meses. Então, o real objetivo desse ajuste não é para o contribuinte, né? Isso mesmo, não é para o contribuinte, ele é para os entes federativos, né?
Então, o contribuinte, a questão da fiscalização, como você mencionou ali no Código Tributário Nacional, permanece os 5 anos, né, para você poder receber ali uma infração ou alguma outra coisa. É claro que assim, se a empresa, o contribuinte está passando por algum processo ali, né, fiscal, não Esse vai prazo ser pode ser maior. isso, o prazo pode se estender, né, pode ser que ele tenha que fazer a guarda desses MLs por um tempo maior, mas a via de regra, esse ajuste traz ali a liberdade, vamos dizer assim, do fisco liberar a base de dados dele, não ficar ali guardando, tendo aquele volume, aquele alto custo de guarda de documento fiscal, porque a gente sabe que isso É gera pesado, né? E até mesmo pensando na reforma, né? O fisco já prevê um aumento de contribuintes inscritos no CNPJ, com isso também ele está prevendo aí o maior número de emissões de documentos fiscais, né? Então essa exatamente. adaptação foi realmente precisa, né? Isso mesmo. E aí, Batistella, também teve bastante questionamento sobre essa alteração, sobre esse ajuste? Como que você vê aí? Oi, Lorena. Oi, Dani. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui batendo um papo com vocês sobre esses assuntos. Pois é, pessoal. Se a gente olhar para esse ajuste CNF, ele é pequeno, ele é curto, é uma página. Ele referencia 10 outros ajustes CNF dos vários modelos de documentos fiscais eletrônicos que são alvos de guarda dos riscos dos entes mencionados pela Dani. O impacto dele foi sentido principalmente pela não compreensão de quem ele impactava, que são os entes, como bem explicou a Dani. O que acontece? Um ponto importante aqui, como a Dani mencionou, todos esses ajustes CNF que foram mencionados, eles possuem um prazo decadencial de guarda dos documentos. Esse prazo decadencial de guarda de documentos são para os contribuintes. Tá? Contudo, é muito importante um ponto que a Dani comentou, que é se a empresa, o contribuinte, tem ações, tem processos judiciais em que ele está tentando se valer de tomada de crédito, por exemplo, tradicional, a tese do século, a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Se ele ainda está fazendo esse processo, ele precisa guardar os XMLs por um período maior, pelo período que ele está pleiteando esses valores, esses créditos. Um outro ponto importante que nós da Decision aqui já passamos é a questão de ações trabalhistas. Nós já tivemos Ministério do Trabalho solicitando a contribuintes que nós atendemos os DANFs de vários períodos anteriores ao período decadencial, devido a ações trabalhistas. Então, esta parte aqui, o ajuste CNF, é para os entes, os tuteladores dos documentos. Contudo, os contribuintes sempre precisam ficar ligados nesse ponto de que, eventualmente, dependendo da situação, eu posso precisar guardar esses documentos por um período maior. Então, para a vida do desenvolvedor, por enquanto, para essa parte ele não precisa se preocupar tanto. Tem as ressalvas que o Batistella e a Dani ressaltaram aqui para os contribuintes, para as empresas se atentarem, mas em si, esse ajuste CNF não trouxe uma movimentação ali no dia a dia do desenvolvedor. Eu acho que o impacto maior, eu posso estar enganada, foi a data da publicação confrontando com a data da entrada em vigor, né? Eu acho que ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de abril. E ali falava no ajuste que ele entraria em vigor, entraria não, né? Entrou em vigor a partir do 1º dia de maio, do mês subsequente. Então, o pessoal deve ter lido e ter falado assim, nossa, mas eu tenho 15 dias para regularizar o quê? Né? E foi aí aonde começaram a surgir as dúvidas e os debates. Mas é importante a gente deixar claro, né, para quem nos acompanha, o que esse ajuste CNF está trazendo, né? O que realmente traz, para quem, né? Qual a Exato. finalidade dele. Então, é importante essa discussão, mas também mostra aí que uma pequena alteração, né, um pequeno ajuste, uma pequena página, que nem o Batistella comentou ali para gente, traz tanto implicações e tanto questionamentos, né? Então, foi importante, né, também o posicionamento do fisco em relação a esse ajuste, né? A gente pode verificar ali as movimentações, eles tentando explicar que é para a guarda deles, o porquê que eles estão fazendo isso, né? Também envolvendo essas movimentações da reforma, mas os desenvolvedores estão atentos, né, Dani? Então, O pessoal está atento e por isso essas discussões aí, e esse mal entendimento, essa dificuldade ali para entender, né? Mas sobre essa guarda de documentos fiscais, então a gente fica mais aliviado, né?
Já não digo tanto dos próximos ajustes CNFs aí, né? A gente entendeu agora por hora que não impacta, né, diretamente o contribuinte, a vida do desenvolvedor, o ajuste CNF 2 de 2025, mas as novidades não acabam por aí, né? A gente teve a publicação de 2 outros ajustes CNFs que também deram o que falar e também movimentou aí as redes, movimentou o pessoal, que é o ajuste CNF 11 de 2025 e também o 12 de 2025. Ele está trazendo ali movimentações nos documentos fiscais, especialmente na NFE e na NFCE. Bem, mudanças essas bem importantes que realmente vai mexer com a vida do contribuinte, né? Ô Dani, então o que realmente trouxe agora esses ajustes CNF 11 e 12 de 2025? Agora é o contribuinte e o desenvolvedor também. Uhum. O ajuste CNF 11, ele traz ali a proibição, vamos dizer assim, né, da emissão da NFCE modelo 65 para uma pessoa jurídica, ou seja, para um CNPJ. E isso é a partir de novembro deste ano. Então, nas vendas varejo, só poderão ser emitidas NFCE para a pessoa física, né? Para CPF, só vai poder ser informado ali no campo do contribuinte, né? A gente escuta muito dos estados, né? A gente vai ali fazer uma compra no supermercado, na farmácia, quer informar o CPF na nota? Quer informar o CPF na nota? Ou, quando nós viajamos, né? A gente vai fazer uma viagem pela empresa. Nós já temos o hábito aqui na TecnoSpeed de pedir as notas fiscais, as NFCs, informando o nosso CPF e trazendo ali depois para fazer um reembolso dessa despesa. Mas algumas outras empresas, elas pedem para que os seus colaboradores tragam um CNPJ. E é aí que vem o impacto, né? Do que vai, como que vai ficar isso a partir de novembro. Então, o ajuste 11, ele traz essa proibição. Ou uma nova regulamentação. NFCE só pode ser informado CPF. Está fazendo uma compra varejo, precisa de uma nota para a pessoa jurídica no CPF, agora é só através da NFE. Agora não, né? Em novembro vai ser só através da NFE modelo 55. E aí o ajuste 12, ele complementa o ajuste 11. O ajuste 12 está trazendo o modelo do DANF simplificado varejo para a emissão de NFE, para CNPJ. Então, um novo modelo de DANF para tentar diminuir o impacto que pode ter, né, que a gente acredita que vai ter ali na emissão da NFE no varejo. Então, só aí a gente já vê 2 modificações importantes, né? Não vai poder mais emitir NFCE para CNPJ, né? E também vamos ter esse novo modelo que é o DANF Varejo, né? Batistella, como que você vê de ponto técnico aí, como que isso vai impactar ali nas empresas, né? Essa proibição da NFCE para CNPJ, esse novo modelo de impressão de DANF, né? Como que você vê essa adaptação pelas empresas? Existem empresas em que o consumidor chega na frente do caixa e diz: eu quero botar o meu CNPJ. Automaticamente esse consumidor é direcionado a um balcão de atendimento, onde tem um computador. E lá é emitida uma nota fiscal modelo 55, com CNPJ. Tá? Os dados todos que hoje a nota fiscal modelo 55 exige, por exemplo, o endereço. A nota fiscal simplificada, o DANF simplificado do varejo veio para suprir elimina. O DANF simplificado do varejo, ele simplifica esse processo no ponto em que não será mais necessário solicitar os dados de endereço. E eu vou poder emitir como o nome diz, um DANF simplificado. Vou poder usar a infraestrutura da NFCE, a impressora térmica, eu vou poder usar aquele hardware para imprimir o DANF modelo 55 para o meu consumidor. O que a gente tem que ver aqui é o processo operacional da empresa. Se a empresa já tem hoje um direcionamento para chamar assim, vou botar o nome de balcão, ela já tem um direcionamento para um balcão para imprimir esse modelo 55, se é o processo dela, isso ela já está atendendo. Se ela quer imprimir o DANF simplificado, salientando aqui uma opção, não uma obrigação, a CNPJ na nota fiscal ao consumidor, ele vai estar proibido. Agora,
a emissão do DANF simplificado varejo é uma opção. Eu posso continuar emitindo o modelo 55 normal, em que eu tenho que pegar todos os dados do meu cliente, por exemplo, o endereço, ou eu posso emitir o modelo 55 DANF simplificado do varejo. Então, é uma opção, não uma obrigação. Outro ponto importante aqui é, não, o cliente pode pensar, a empresa pode pensar, eu já tenho lá o meu balcão que faz a emissão da nota fiscal modelo 55. Eu já estou atendendo. Mas lembre-se um ponto muito importante. Com a entrada da reforma tributária, compras que antes não dariam direito a crédito para uma empresa eram lançadas como despesa. Então, vai alguém comprar lá produto de limpeza no supermercado, vai comprar produto de limpeza para uma empresa, que está precisando. Isso não dá direito a crédito, isso é despesa. Agora, com a reforma tributária, essas compras darão direito a crédito. Muito provavelmente vai se exigir de quem está indo comprar, do funcionário que está indo comprar, vai se exigir que se coloque o CNPJ da empresa. Então, aquele fluxo, o que o contribuinte, o varejo tem que pensar? Talvez aquele meu balcão de atendimento agora comece a formar uma fila gigantesca. Porque antes, eu podia pegar uma nota fiscal ao consumidor com CPF e depois registrava como despesa para a empresa. Tá? Só despesa. Tá? E agora não, agora eu vou ter que dar entrada deste documento, porque eu vou ter crédito de BS, posso vir a ter crédito de BS e CBS. Então, não é simplesmente pensar assim, já tenho a infraestrutura para atender. Não, talvez comece a formar uma fila gigantesca agora, tá, pessoal? O contribuinte ali vai ter que se atentar, né? As empresas vão ter que se atentar nessa modificação e adaptar ali para uma realidade agora um pouco diferente, né? Um ponto importante que o Batistella falou sobre isso foi porque vai gerar esse crédito, né? E para permitir esse crédito e não atrapalhar ali uma possível fila, né? No ajuste CNF 12, ele também faz ali um ponto de ressalva falando que não vai ser mais obrigado a identificação do endereço, por exemplo, né? Então vai facilitar isso daí para o pessoal fazer essa liberação mais fácil e, às vezes, adaptar esse DANF varejo ali na emissão do próprio frente de loja, ali do caixa, né? Vamos ver como que vai ser essa movimentação, principalmente porque, por mais que entre agora, em 3 de novembro, né, de 2025, ainda não tem nota técnica, não tem layout, então a gente não consegue ainda ter certeza como isso vai acontecer, se vão ser regras de validação que vai adaptar esse layout, como realmente vai ser esse layout do DANF varejo, mas que há ponto de atenção e que realmente esses dois ajustes vão mudar a vida do desenvolvedor não é o que se questionar, né, Dani? Não, exatamente. É como você comentou. Nós temos aí um ajuste CNF trazendo o DANF simplificado varejo. Qual que é o impacto que a gente vai ter dentro do RP? Porque o DANF, ele está vindo visando diminuir o impacto, como o Batistella falou, como você também mencionou. O impacto ali na boca do caixa, ou lá no balcãozinho separado, né? Isso que ele tá vindo para diminuir. Mas dentro do RP, dentro do sistema, né? Será que nós vamos ter uma NFE simplificada, como nós temos um CTE simplificado? Eu não sei, né? Será que virão somente regras de validação? A gente vai ter um novo tipo de nota de NFE, falando que é uma NFE simplificada, então quando tiver sinalizado esse tipo, nós não teremos a obrigação do endereço, então essa regra não vai validar? Nós não sabemos ainda, né? Então, nós não temos só a nota técnica da reforma entrando em produção e homologação esse ano, nós temos outras notas técnicas também, nós temos mais uma que está vindo para novembro, então é aquele alerta. Tá ali montando o seu backlog, tá vendo como que tá os seus desenvolvimentos, tá achando que tá tranquilo, tá apertado? Pensa aí que nós temos uma outra nota técnica para ser publicada e a gente não sabe ainda o que ela vai trazer ao certo. A gente sabe de um layout de um DANF simplificado varejo, ponto. E o que mais ela vai trazer? Isso a gente não sabe ainda. Esse layout ali a gente não consegue prever, né? O que a gente espera é que a Receita seja bem legal com a gente, né? E aplique essas alterações de forma de causar menos impacto ali, até porque, igual a Dani comentou, a gente já tem bastante nota técnica, né? Mas essa NT não pode ficar fora do planejamento ali, do backlog para desenvolvimento, né? Por mais que a gente não tenha a NT publicada, fazer esse acompanhamento, saber que lá em novembro vamos ter essa modificação é bem importante.
Um outro ponto importante também, que a gente não pode deixar de comentar, é sobre a emissão em contingência. No ajuste NF, a gente também teve uma pequena adaptação, né, Batistella? Perfeito, Lorena. No ajuste NF12, tem a possibilidade agora de este DANF, essa nota fiscal simplificada do varejo, ser emitida em contingência do tipo offline. Também pensando na questão da alta disponibilidade e de não trancar, não impedir a venda para o varejo, tá? Principalmente para o varejo. Então, a emissão offline com a obrigação de regulamentação em até 24 horas, tá? No primeiro dia subsequente à data de emissão, como é na NFCE. Outro ponto importante aqui que a gente precisa lembrar, estamos falando de opção, não obrigação. Então, se é um modelo 55, esse modelo 55 já tem a opção de emissão em contingência da Cefaz virtual de contingência, já tem a possibilidade de contingência do TPPEC, o que está se dando é a opção de, para este modelo novo para esse modelo 55 simplificado, ter a contingência offline. Não, a gente vê essas movimentações, né? A gente vê essas notas técnicas, essas publicações e logo já pensa, tem a ver com a reforma tributária, né? Então, por enquanto, a gente vai aguardar aí a publicação do layout, a publicação das regras de validação, como que vai ser essa DANF varejo, né? Para trazer mais novidades, para a gente estar discutindo ainda mais sobre esse tema. Mas não deixe de planejar, não deixe de olhar o ajuste NF e dar realmente a importância que ele merece, né? Então, hoje a gente já falou aí de ajustes bem importantes, né? E vendo tudo isso que tem um motivo maior. Então, a gente já vê que é uma preparação para a reforma tributária, né? Exato. Um outro ponto importante, pessoal, que a gente tem que sempre entender que quem nasce primeiro? Nasce primeiro o ajuste CNF. Vem a divulgação do que está sendo solicitado aos contribuintes, aos desenvolvedores, tá? E depois vem a nota técnica ou o ajuste do manual de orientação do contribuinte. Se nós olharmos o ajuste NF número 12 de 2025, ele comenta que as alterações, conforme MOC é o manual de orientação do contribuinte, conforme MOC, mas dificilmente nós teremos um MOC atualizado agora. Então, muito provavelmente, como a Dani comentou, na sequência venham as notas técnicas, a nota técnica que especifique, que detalhe como será a questão do DANF simplificado do varejo, que fará menção a ajustes no MOC. Mas o MOC completo novo vai ser muito difícil agora. Ele está bem desatualizado e dificilmente teremos um novo em tão curto espaço de tempo. Com certeza. Aí, como o Batistella também já comentou, esse ponto de atenção dele foi bem esclarecedor aí, né? Então, primeiro vem esse ajuste CNF, já preparando o terreno para a gente, vai vir uma nota técnica e vamos precisar colocar a mão na massa, né? Outro ponto importante que o Batistella também falou, e eu quero ressaltar aqui com vocês, é essas mudanças, né? Preparando o terreno realmente para a reforma tributária, pensando nos saldos de crédito de IBS, CBS, né? Então, é realmente uma preparação, eles estão querendo aplicar isso da melhor forma possível, sem adiar. Então, essas notas técnicas, toda essa movimentação que a gente está vendo, né, é realmente para a reforma tributária, né? Pensando nisso, a gente teve aí novas versões das notas técnicas da reforma tributária para os diversos tipos de documentos fiscais que a gente tem, né? Também tivemos as publicações do pacote de esquemas, tão esperado pacote de esquemas, que a gente estava precisando, estava pedindo por eles, para começar essas adaptações. E também tivemos publicação da tabela Secres-Trib, né? Com alguns pontos ali de ressalvas, né? Diferente da primeira tabela que a gente tinha visto. Então, tudo isso vem de encontro com esses ajustes CNFs, vem de encontro com essas alterações. É bastante coisa, né, Dani? Nós temos ali bastante adaptações que estão vindo para a reforma tributária. Como você mencionou, diferente das NTs de 2024, agora em 2025 nós temos NTs específicas para cada DFE. Então, nós não temos mais uma NT conjunta, nós temos NT para o CTS, CTOS, NFCOM, NF3E, BPE. Essas NTs, elas estão passando por atualizações constantes, né? A 2025-001 do CTE, vou usar como exemplo o CTE. Nós tivemos a primeira versão a 1.00, que aí trouxe a primeira versão do pacote de esquemas. Pelo menos até hoje de manhã, a hora que eu saí de casa, estava na versão 1.03
e também com um novo pacote de esquemas, então precisa-se sempre estar atento a essas publicações. Não é olhar ali, num gira, não sei, né, em algum lugar, falar assim, temos a versão 1.00. Vale entrar no portal nacional da NFE, no portal do CTE, e ver se não tem uma outra versão da nota técnica publicada, se não tem um ajuste CNF trazendo. São poucos ajustes, tanto que a nota técnica ela sai da versão 1.00 para a versão 1.0 alguma coisa, então são mínimos os ajustes, mas impactam no desenvolvimento, então o desenvolvedor precisa ficar atento a essas publicações também. A questão que você falou da tabela do C-Class Trib. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do C-Class Trib, eu sempre trago o alerta. O C-Class Trib e a nova tabela ali de CST do IBS-CBS vai ser a forma com que os contribuintes vão se comunicar com o fisco. Serão os novos códigos de comunicação que a empresa vai ter ligadas ali à tributação para estar se comunicando com o fisco, a forma com que a empresa está tributando os seus produtos. Então, o C-Class Trib é muito importante se debruçar nele, né? Ver ali o que impacta dentro do RP, porque você precisa analisar todo o seu cadastro de produto. Não é ir lá acessando o portal nacional, fazer o download da tabela e colocar um depara por NCM baseados na lei complementar nos seus anexos. Não. Você precisa ver exatamente como que está o seu cadastro do produto, né? Ponto positivo que nós teremos disso é o período de testes, né? Então, uma coisa que nós conseguimos também, né, que você mencionou que a gente já conseguiu algumas coisas da reforma, que é o pacote de esquemas, uma coisa que os contribuintes conquistaram também, e eu falo contribuintes, mas as empresas de software também, é a antecipação do ambiente de homologação, que estava previsto para setembro. Agora nós temos ali, a partir do dia 7 de julho, o ambiente de homologação liberado de todos os servidores autorizadores. Estima-se, né, que esteja ali no dia 7, né, porque não é só um ambiente, né, nós temos mais que um ambiente. Então, o fisco tem trabalhado para que todos os ambientes, a partir do dia 7 de julho, 7/7, passem a fazer homologação dos grupos e campos do IBS, CBS e IS. Tá? Grava isso, homologação de grupos e campos. No dia 6 de outubro, também entra em homologação as regras de validação. Quer saber se você está preenchendo o campo certo? Aplica a regra de validação, né? Eu adoro quando alguém fala assim, Dani, recebemos uma rejeição. Eu falo, então, por que será, né, que veio a rejeição? Eu falo que assim, o momento ali da entrada em homologação das rejeições vai ser um divisor de águas para saber se está indo, se as coisas estão indo, a informação está indo de forma correta, né, para os ambientes autorizadores. Então, em 6 de outubro, ambiente de produção, grupos e campos, e regras de validação em homologação, tá? Regras de validação somente em homologação em outubro. E quando que essas regras entram em produção? Dia 5 de janeiro de 2026. E aí é onde eu falo que agora nós temos uma data exata e efetiva de entrada da reforma tributária do consumo ali para os documentos fiscais eletrônicos. Essa foi a leitura que eu fiz, tá? Porque antes nós olhávamos ali e falava assim, mês 7 de 2025, mês 10 de 2025, a partir de 1º de janeiro de 26, tá? A partir de 1º, mas que dia? Vai ser dia 1º? Vai ser dia 2? Vai ser dia 3? Vai ser 1º de fevereiro? Nós não sabíamos. Agora nós temos certo ali. A partir do dia 5 de janeiro de 2026. E 2026 vai ser um ano muito importante, que vai ser o ano teste, né? O ano ali de balizamento de alíquotas pelo Comitê Gestor do IBS, fazer um teste certinho de como que está a emissão do CBS dentro dos documentos fiscais eletrônicos, porque 27 não teremos mais PIS/COFINS, somente CBS. Então, nós estamos num momento muito importante, com muitas publicações. Pessoal, pegando um gancho no que a Dani comentou a respeito dos prazos. Eu sei que tem muito gestor também que assiste os nossos vídeos. Então, pensem o seguinte, tem essa visão, é bom ficar bem claro, tá? A partir, nós temos os prazos para emissão de documentos fiscais eletrônicos no layout novo. E tu não é obrigado, a tua empresa não é obrigada a começar a emitir nesse layout novo a partir de 1º de outubro. Ela vai ser obrigada lá a partir de janeiro de 26. Contudo, se um fornecedor
da tua empresa começar a emitir no layout novo no ambiente de produção, tu não pode parar o teu recebimento. Tá? Então, o que é importante aqui? Nós estamos reféns de quem nos fornece serviços e mercadorias. Se já vier um XML com um layout novo, o sistema tem que estar adequado, mesmo antes de janeiro de 26. Tá? Então, é muito importante, tanto para desenvolvedores pensarem nisso e conscientizarem os seus clientes e já liberarem as versões que já atendam um novo layout, principalmente porque a gente chama no TI, né, de inbound, ou seja, do recebimento de documentos. Uma coisa que eu ouvi outro dia foi assim: você precisa manter a calma. Ele falou: como que eu mantenho a calma com esse monte de publicação que está saindo, com tudo que está impactando? E vai ser esse volume, pessoal. Eu não vou vir aqui falar para vocês: não teremos mais publicações. Não posso, nem vou. E também não acho, né? Eu acredito que assim, vai ser feito ali publicações, possivelmente novos regulamentos. Falta ainda o regulamento DBS, Falta. CBS. E estamos aí bem ansiosos para esses regulamentos, né? Porque a gente sabe que quando sair, as movimentações vão ficar pior ainda, né? Exatamente. Bem certeira a sua fala. A gente tem essa impressão de que saiu o regulamento desses impostos, nós teremos novos impactos também, possivelmente algum ajuste ali dentro do RP, na regra fiscal, no cadastro de produto, enfim. Base de cálculo. Base de cálculo. O que vai compor essa base de cálculo, né? Você que Exato. alterar meu RP porque já não está mais compatível, né? Então, todas essas dúvidas vai ter que ser sanada nesse regulamento, né? E 26 ainda nós temos ali o ano teste, nós temos CNPJ alfanumérico, nós temos apuração assistida, nós temos split payment. O que mais nós temos? BAT. Temos, na verdade, eu costumo usar a figura de comparação que nós estamos com... Não é construindo a estrada pilotando o carro, nós estamos construindo um trilho com um trem-bala sem freio. Tá? Esse ano é um trilho com trem-bala sem freio. Ano que vem vai ser um trilho com um trem-bala um pouco mais controlado, mas mesmo assim vai ser complicado para todo mundo se manter, para desenvolvedores e contribuintes se manterem atualizados. Como a gente sabe, né, Dani, nas reuniões que participamos junto com o pessoal da Encate, a principal certeza que nós temos é que logo virá uma nova versão de Anacotécnica. Tá? Então, é muito impacto, tem que se manter constantemente atualizado e não perca a calma, na medida do possível. Exato, a gente tem que manter a tranquilidade. Como que está aí em relação aos clientes da Decision? Tem muita preocupação, muita gente procurando? Como que está sendo aí o posicionamento da Decision em relação a esse caos todo que a Dani falou aqui com a gente e todas essas alterações, Batistella? Bom, nós temos visto cenários bem distintos, desde clientes ou clientes novos que nos procuram e que nós fazemos a pergunta básica: tu já questionou teus fornecedores de software sobre como eles vão atender a reforma tributária? E a gente ouve a resposta de não, porque eu tenho um RP de mercado. E sim, já questionei e não gostei da resposta. Ou sim, já questionei e estamos com um projeto, um comitê gestor. Tá? O que nós Decision aconselhamos para todos os contribuintes? A reforma tributária, como a gente sabe, essa é uma frase batida, não é minha, ela não é um projeto do TI, não é um projeto do fiscal, ela é um projeto da empresa. O impacto dela é muito grande em várias áreas da empresa. Algumas pessoas tentaram fazer uma comparação com a adoção da NFE, quando a nota fiscal eletrônica, modelo 55, entrou na empresa. Não tem nada a ver com isso, o impacto é muito maior. Tá? Então, nós temos observado o quê? Temos observado clientes questionando seus fornecedores de software e descobrindo que, olha, nós vamos atender a reforma tributária, mas tu tem que migrar para a versão da nuvem. A versão que tu tem on-premise não vai atender. Imagina o impacto que é para uma empresa que tem um software de mercado descobrir uma coisa dessas, ainda mais se ela tem customizações nos sistemas. Nós temos encontrado clientes que têm nos solicitado um serviço de um workshop para sensibilização da empresa, tanto para a parte operacional quanto para a parte de gestão da empresa. Nós temos visto clientes, tudo depende do porte, que solicitam para nós o trabalho de, por favor,
venha ler a Lei 214 comigo aqui. Me explique cada um dos artigos que impactam os meus processos. Considerando que a Lei 214 tem 544 artigos, se eu não estou enganado, não são todos eles que vão impactar, mas grande parte deles são comuns a todos os contribuintes. Tá? Nós temos visto clientes ou empresas que estão fazendo análise de impacto nos sistemas que elas têm, que elas possuem. São verdadeiros, tem empresas que são verdadeiros, se tu mapear todos os sistemas e botar num grafo, tu vê lá quase que um circuito impresso de microprocessador, de tanta interligação que há de sistemas. Imagina agora quando tu tem uma série de sistemas de terceiros e o prazo está chegando, nós já estamos entrando em junho, como é que tu faz esse tipo de análise de impacto? Como é que tu planeja os teus testes quando o fornecedor atender a reforma tributária? Talvez tu não tenha equipe, porque a gente não pode esquecer que a empresa não para atender a reforma. A reforma é mais um dos projetos que estão vindo. A empresa lá continua com seus projetos de inovação, continua pensando numa nova estratégia de venda e, portanto, tendo impacto nos sistemas. Então, assim, a empresa não para, ela tem que dar manutenção no dia a dia e tem que pensar em atender ao sócio fisco na reforma tributária. Tá? Então, tudo isso a gente tem observado no mercado, nos contribuintes, essa necessidade de ajuda e até com serviço de psicólogo. Por favor, conscientiza aqui o pessoal. Tá? É um momento complicado. Nós já percebemos que está ficando cada vez mais aquecido o mercado. Vai faltar mão de obra, já está faltando mão de obra, tanto para empresas desenvolvedoras, porque precisam manter os seus sistemas atuais e precisam implementar a reforma, quanto para os usuários contribuintes finais. Então, a gente pode perceber que a Decision já está preparada e já está ajudando os clientes e os contribuintes ali nessa empreitada. E aqui na TecnoSpeed também, né, Dani? Eu acho que a Dani tem uma novidade aí para trazer para a gente, ou não tão novidade. Conta aí, Dani. Sim, nós temos um curso da reforma tributária focado nos desenvolvedores, né? Então, esse curso ali nós passamos pelos conceitos dos novos tributos, falamos um pouco também ali da tabela do C-Class-Trib, do CST, e entramos também a fundo nas nossas aulas no layout, né? As alterações que estão vindo no layout dos DFEs. Nós estamos usando como base nesse curso a nota técnica da NFE, né, porque é a que traz o maior volume de alteração, porque os campos do CBS, BS e IS, eles são semelhantes para todos os outros documentos fiscais, né? Então, nós falamos sobre o diferimento, sobre base de cálculo, sobre alíquota, redução de alíquota, tem também ali a parte dos eventos da NFE, temos novos tipos de emissão de NFE, né, que é a nota de débito e a nota de crédito. Então, tudo isso tem aulas específicas dentro do nosso curso, né, da Reforma Tributária para Desenvolvedores, buscando ajudar quem está ali na ponta do desenvolvimento a entender todas essas mudanças que estão vindo no layout dos DFEs e também com um olhar de onde isso pode impactar dentro do RP também, né? Não é só colocar ali em produção a nova estrutura do XML, mas sim aonde buscar essas informações, né? Então, o recado está bem dado hoje aqui, gente. Ó, tivemos ajuste CNF, temos várias notas técnicas aí em andamento, notas técnicas a ser publicadas, e tem método de você estar se atualizando, que é nos acompanhando aqui no podcast, contratando o curso da Reforma Tributária, acompanhando a Decision, né? E isso é muito importante. Para finalizar, eu queria agradecer imensamente a participação da Dani, minha amiga, minha colega, que sofre comigo todo dia para atualizar ali e manter tudo atualizado. Lorena, eu que agradeço o convite, foi muito bacana, é importante estar aqui com você hoje, falando desses ajustes CNFs, falando das notas técnicas, de todas essas publicações que estão acontecendo, e manter
o pessoal que nos acompanha ali sempre atualizado. Muito obrigada. Também queria fazer um agradecimento super especial ao Batistella por ter topado participar hoje aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento, trazer o impacto e a importância dessas atualizações para a gente. Muito obrigado, Batistella. Eu que agradeço o convite, obrigado por ter partilhado desses momentos com vocês. Espero que da próxima vez seja presencial, que o papo flui melhor, assim, eu fico bem mais solto. Com certeza, eu acho que não vai faltar oportunidade, viu, Batistella? Bem, gente, eu queria aqui deixar então meu agradecimento e também fazer que vocês consigam nos acessar lá no fórum do Fisco4Dev, na Casa do Desenvolvedor. Lá você consegue postar suas dúvidas, compartilhar seu conhecimento e também verificar as dúvidas de outros membros do nosso fórum. E também deixar um convite super especial para você que já faz parte da Casa do Desenvolvedor ou ainda não faz e queira fazer e é cliente da TecnoSpeed. Lá a gente tem um clube fechado somente para clientes que você pode postar suas dúvidas, ler as dúvidas de outras empresas, de outros membros de software houses, né, que estão lá participando. E além do mais, a Dani também faz lá publicações de notícias recentes, trazendo um olhar mais específico para que você precise. Para acessar é bem simples, basta criar sua conta lá na Casa do Desenvolvedor e seguir entre as barras até achar fórum e clubes. Acessando lá, é só clicar em seguir e também fazer parte do clube. Lá você vai poder acompanhar tudo que a gente posta em tempo real e também conversar com a gente. Então você, cliente da TecnoSpeed, não perca essa oportunidade de fazer parte do nosso clube fechado. E também nos acompanhar no blog da TecnoSpeed. Lá a gente tem os artigos do Ajuste CNF, artigos da reforma tributária, que também te mantém super informado. E claro, não esqueça de seguir a TecnoSpeed nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. E até mais!